amigos da TV Nova Luz, estamos mais uma vez trazendo informação correlacionada com a Revista Espírita, que foi editada por Kardec durante vários anos. E essas revistas, elas são bastante interessantes, porque Kardec apresenta toda uma avaliação com relação a cada um dos itens que são estudados. Então ele mostra para a gente como foi a evolução do conhecimento com relação a um determinado item para as conclusões a que ele chegou. Então o estudo da Revista Espírita é bastante intrigante e muito esclarecedor também com relação a como a informação contida na doutrina espírita foi obtida, analisada e então e que chegou-se à conclusão que estava pronto para ir para a codificação, compondo o Pentateuco kardeciano. E hoje nós falamos sobre a Revista Espírita de 1859 e nós selecionamos um artigo do mês de junho, intitulado Intervenção da Ciência no Espiritismo. Então Kardec ele vem avaliar como a ciência estava encarando a doutrina que surgia. Então ele veio avaliar o que foi dito contrário ao Espiritismo em si, a informação que era trazida pelo Espiritismo, e ele também veio refutar as colocações que estavam sendo apresentadas. Então, primeiro, nós vamos começar com a oposição. O que é que se dizia a respeito da codificação em si, ou melhor dizendo, da doutrina que surgia? Então ele diz, a oposição das corporações de sábios, por sábios vamos entender os cientistas da época, é um dos argumentos que os adversários do Espiritismo invocam sem cessar. E vamos trazer apenas 2 exemplos desses argumentos contrários ao Espiritismo, em que as pessoas falavam, por que não se apossaram dos fenômenos das mesas girantes à ciência acadêmica ou à ciência convencional? E também, se eles, os cientistas, tivessem alguma coisa de séria, não teriam negligenciado fatos extraordinários, e etc. Então, muitas eram as colocações relativos à doutrina espírita, especialmente aqueles que queriam demonstrar que a doutrina trazia, obviamente, fatos não reais ou fatos que não eram satisfatórios para formar um corpo doutrinário em si. E usavam como referência a ciência acadêmica e os cientistas da época. Então, Kardec, após apresentar a oposição em si, ele apresenta a contestação com relação a esses comentários. E ele diz o seguinte, de início, é um grande erro dizer que todos os sábios, ou cientistas, estão contra nós, uma vez que o Espiritismo se propaga precisamente na classe esclarecida. Então, dizer que todos os cientistas da época eram contrários ao Espiritismo é uma generalização que seria uma inverdade. Na época, muitos cientistas se detiveram ao estudo dos fenômenos espirituais, alguns até renomados, como o próprio William Crookes, por exemplo, que era um cientista renomado na época e que trouxe uma contribuição muito grande, inclusive para a ciência acadêmica. Então, a contribuição dele na ciência, a gente percebe até hoje. Então, nem todos eram contrários a essa doutrina que surgia. E Kardec continua, se a ciência jamais houvesse se enganado, sua opinião poderia aqui pesar na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Então, se a ciência jamais houvesse se enganado, a ciência em si, e isso é a ciência, a gente precisa entender o que é ciência. A ciência não é verdade absoluta, mas ciência
é a denominação da evolução do conhecimento. Então, todas as vezes que um tema qualquer se encontra na fronteira do conhecimento, muita coisa que é considerada equivocadamente vai ser verificada a posteriori. E então essas correções vão sendo efetuadas. Então a ciência em si é uma sucessão de teorias, quando, obviamente, nessa fronteira do conhecimento, parte correta, parte muitas vezes não tão corretas assim, mas que com a continuidade do estudo, elas vão se aprimorando e tornando, obviamente, mais correta. Então, a ciência em si, ela vai se ajustando conforme o avanço do conhecimento. E Kardec, então, complementa. Ela, a ciência, não repudiou como quimeras uma multidão de descobertas que, mais tarde, ilustraram a memória de seus autores. Isso quer dizer que os sábios ou cientistas são ignorantes? Seguramente que não. Então, o fato dessas teorias científicas hoje estarem equivocadas e mais tarde se descobrir que estavam realmente equivocadas, não significa uma incapacidade do cientista em si. Mas o processo de evolução do conhecimento vai ocorrendo dessa forma. Porque muitas vezes as conclusões não são baseadas na informação completa, mas apenas com uma parte da informação que se está disponível. E Kardec, então, continua. As ciências vulgares, ou ciência acadêmica, a ciência não espírita, repousam sobre as propriedades da matéria. Os fenômenos que ela produz têm por agentes as forças materiais. Os fenômenos do espiritismo têm por agentes inteligências, que têm sua independência, seu livre-arbítrio, e não estão submissas aos nossos caprichos. Então, nós verificamos que Kardec traz uma explicação coerente do motivo pelo qual muitos cientistas que elaboraram experimentos com os fenômenos espirituais chegaram a conclusões diversas. Porque a ciência acadêmica em si, ela é baseada em fenômenos materiais. São leis que se repetem, são fenômenos que se repetem quando as condições de contorno são mantidas. Contudo, todas as vezes que nós vamos trabalhar com seres inteligentes, com pessoas, nem sempre a resposta é a mesma. Na verdade, o mais provável é que a resposta seja diferente de indivíduo para indivíduo. E Kardec, então, fecha essa conclusão ao dizer: a ciência estava afastada do bom caminho quando quis experimentar os espíritos como uma pilha voltaica, como um processo automático, um processo constante. Ela partiu de uma ideia fixa, na qual se aferra e quer forçosamente ligar a ideia nova. Fracassou porque operou tendo em vista uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, concluiu pela negativa. Então, a gente verifica nessa colocação de Kardec que ele traz uma explicação bastante interessante. Que como os espíritos que estavam sendo submetidos aos experimentos não tinham uma resposta constante, como é de se esperar de indivíduos inteligentes, a ciência em si, ou melhor, os cientistas quiseram que essa resposta se reproduzisse. E por isso concluiu-se que esses fenômenos não estavam corretos, ou esses fenômenos não era bem o que se queria dizer. Então a gente espera que com o avanço do conhecimento, a ciência acadêmica passe um dia a tratar os fenômenos espirituais como elas realmente são. Experimentos com seres inteligentes.
E como são experimentos com seres inteligentes, não se pode esperar uma repetibilidade do processo ou do fenômeno em si. Cada espírito se comporta de uma forma diferente. E é como tal que a ciência um dia vai analisar essa questão. E Kardec diz, mas nem todos os sábios julgaram do mesmo modo. Ocorre que se fez o raciocínio seguinte: não há efeitos sem causa. E os mais vulgares efeitos podem colocar no caminho dos maiores problemas. Então, inclusive, efeitos muito pequenos podem significar uma origem ou uma causa bem maior do que se espera. Então, quando nós vamos pensar uma mesa se movendo, que é um efeito relativamente pequeno, mas a causa em si é grande, porque a causa está relacionada com espíritos desencarnados, libertos do corpo, atuando sobre a matéria de forma a produzir determinados fenômenos. Como a causa é inteligente, nem sempre a mesa vai se mover no horário desejado, nem da forma como se espera. Vai depender de como esse espírito esteja disposto a trabalhar. Agora, uma coisa que é bastante interessante, que faz parte do nosso conhecimento da matéria, e que Kardec coloca como uma avaliação que foi trazida por um médico, e esse médico ele era incrédulo, e com o tempo ele se tornou até um fervoroso adepto do Espiritismo. E esse médico diz o seguinte: disse que seres invisíveis se comunicam. E por que não? Antes da invenção do microscópio, supunha-se a existência desses milhões de animáculos que causam tanto estrago na economia. E isso realmente é uma verdade. Antes da invenção do microscópio, não se tinha noção da quantidade de bactérias, quantidades de vírus que nós nos vemos a braços do dia a dia. E muitas das doenças que são causadas por esses animáculos, como o médico se referenciou, não se sabia o porquê, a causa dessas enfermidades. Hoje em dia, com esse conhecimento mais ampliado, muitas dessas enfermidades, ou a grande maioria que se tem conhecimento até hoje, foi verificado o motivo pelo qual foi identificado a bactéria ou o vírus que causa a enfermidade em questão. E antes de nós terminarmos com esse nosso estudo, nós acrescentamos o slide falando sobre as várias faces da ciência. Porque existe muita confusão, nós percebemos, com relação à divulgação do conhecimento espírita. E algumas dessas informações, muitas vezes, o incauto pensa em incorporar essa informação na própria doutrina ou no conhecimento espírita, como se fosse uma verdade absoluta. Sempre precisamos ter em mente que a correlação que nós fazemos entre a ciência espírita e a ciência acadêmica, ela é válida para o momento atual, em conformidade com o estágio em que a ciência acadêmica se encontra. Porque, como nós falamos, esse conhecimento é um processo. Então, nós temos, basicamente, 3 formas de divulgação da informação científica. São reportagens sobre ciência. E essas reportagens se encontram em jornais ou revistas comuns, certo? Onde repórteres analisam alguma pesquisa em si e eles a descrevem. Como o repórter muitas vezes não tem um conhecimento profundo sobre aquilo, ele coloca de uma forma muito resumida. E em várias oportunidades já podemos verificar que informação equivocada, errada, é inserida nessas reportagens em si. Há outro tipo de divulgação de informação científica. Uma é reportagem da ciência,
que é realizada normalmente por repórteres. A outra é divulgação de informação científica. São revistas ou periódicos em que cientistas, na sua grande maioria das vezes, outras vezes são até pessoas, repórteres, mas com conhecimento muito maior sobre ciência ou sobre o tema que eles vão escrever, que eles trazem as pesquisas, as conclusões das pesquisas para o leigo. Obviamente que quando se converte essa informação para o leigo, muita coisa é colocada como se fosse uma conclusão definitiva. Aparentemente é assim, mas não necessariamente. Nós sempre precisamos pensar que eles escrevem de uma forma coloquial, inteligível para o leigo. O terceiro nível de divulgação espírita, divulgação de informação científica, são os artigos científicos. Nesse caso, já são revistas extremamente especializadas, então cada um desses periódicos tem sua área de atuação bem definida, onde o cientista escreve de uma forma organizada, padronizada, a sua pesquisa, que inclui introdução, a análise coleta de dados, metodologia utilizada, análise de informação, conclusão. Esse texto que é enviado pelo cientista é então enviado pela revista para 2 ou 3 outros cientistas da área, para uma avaliação profunda daquele texto e verificação se existe erros grosseiros ou erros perceptíveis. Então, esses 2 ou 3 fazem uma varredura do artigo. Se eles têm algum comentário ou perceberam algum equívoco, algum erro, é informado para o autor ou autores. Então, eles fazem a correção devida. Após a correção, é novamente enviado para os 2 ou 3 outros cientistas, para eles darem a avaliação final, se aceita ou recusa o texto. Então, nesses periódicos, quem escreve não são pessoas convidadas, mas pessoas que cientistas que realizaram uma pesquisa científica séria, em acordo com o padrão aceito, e enviam, então, o objeto ou o material de suas pesquisas. E aí, então, ali se encontra como se chegou às conclusões, baseado em quê? As premissas básicas e também fica claro as portas que ainda estão abertas, coisas que ainda, ou pontos que ainda não estão bem definidos. Então, quando nós vamos falar em ciência, para se chegar a conclusões sobre as pesquisas em si, é necessário buscar nesses artigos científicos. Obviamente que usa uma linguagem técnica que não é muito fácil para o leigo. E assim, nós encerramos mais esse vídeo sobre um dos artigos da Revista Espírita. E, obviamente, incentivamos aqueles que estão nos assistindo a estudar a Revista Espírita, a assistir todos os vídeos que a TV Nova Luz está preparando sobre esse tema. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.